Shalom, shalom, meus irmãos. Irmão Wesley aqui para mais um vídeo, mais uma aula bem legal. E bom, como no vídeo anterior, né, eu expliquei para os irmãos, para as irmãs, é que às vezes eu vou postar assim, né, com imagem estática, apenas com áudio, com texto. Por quê? Porque às vezes o cotidiano, o dia a dia, né, a correria dos trabalhos acabou impedindo a gente de fazer um vídeo mesmo, né? Mas o conteúdo é bem interessante, bem edificante, porque se abençoa a minha vida, vai abençoar a tua vida com certeza. E o tema de hoje é: Yeshua não nasceu em 25 de dezembro. E a Bíblia nos mostra isso. Ou seja, as ferramentas necessárias para a gente entender, né, a gente ver que a data do nascimento de Yeshua não foi 25 de dezembro, e existe uma data do nascimento dele na Escritura Sagrada. Para a gente entender isso, é com as ferramentas que o Eterno deu ao povo de Israel. O próprio Paulo fala isso, né? Paulo fala em Romanos 3, verso 1 e 2, né? Ele fala o quê? Que aos judeus estão, né? Qual a vantagem de ser judeu? Muita sobre todos os aspectos, porque aos judeus estão os segredos, né? Ou seja, os oráculos, os segredos, né? Os mistérios da palavra. Não está com eles, está com eles. E quando nós, gentios crentes em Yeshua, observamos e recebemos a revelação da Torá, a gente começa a ter uma proximidade ao povo judeu, à cultura judaica e ao contexto judaico da Bíblia, a gente consegue enxergar melhor a Escritura. Porque eu digo uma coisa para os irmãos: o mistério, quando a gente acha, não, mas isso aqui é mistério, não necessariamente é mistério. Provavelmente seja um mistério no momento em que a gente está lendo o texto de forma literal. Mas quando a gente busca com as ferramentas necessárias que estão com o povo judeu, já não é mais mistério, já é uma revelação. O Eterno nos deu códigos. E esses códigos estão no hebraico, estão no próprio povo de Israel. Não tem jeito, meus irmãos. A Bíblia é judaica, né? Foi escrita por judeus originalmente, e até mesmo traduzida por judeus. Na Septuaginta eram sábios judeus que traduziram para o grego. Então, não tem como estar com eles. E os primeiros tópicos aqui, né, o primeiro tópico é: para sabermos a data em que Yeshua HaMashiach nasceu, devemos nos atentar para o nascimento de Yohanan HaMakbil, João o Batista, né? HaMakbil, né, do hebraico, significa o imersor. Por quê? Porque ele imergia, né? Ele mergulhava as pessoas, né, nas águas do Jordão. Ele era a forma, então ele é chamado, né, o João o imersor, né? Ponto 2. Uma das pistas está em Lucas, capítulo 1, verso 5. Quem quiser pode dar uma verificada na sua Bíblia, por favor, leia, busque, em que mostra o sacerdote Zacarias em seu turno de serviço no templo. Era o que? O turno de Abias, que em hebraico é Aviá, que significa o Eterno é o Pai. Olha que interessante, né? E o turno de Abias era o 8º. Então vamos lá. O 8º era o turno em que Zacarias, né, fazia parte. Olha que interessante. E o nome é Aviá, o Eterno é o Pai. Olha que interessante. Então isso já aponta para que o Senhor Yeshua é filho do Eterno. O próprio nome de Abias significa isso, né? O Eterno é Pai. Ponto 3. A escala de serviço no templo era composto por 24 turmas. Onde nós vimos isso? 1 Crônicas, capítulo 24, verso 10. Está lá. Então, eles mostram para a gente lá em 1 Crônicas. Verifique na sua escritura, em todas as Bíblias que você tem, verifique sempre. E lá, nessa passagem, 1 Crônicas, capítulo 24, verso 10, revela que Abias era o 8º turno. O ciclo tinha início no ano bíblico, que é o mês de Nissan, que fica entre março e abril. Então o ciclo, ou seja, no calendário, outra coisa, o calendário judaico é muito importante para isso, por causa disso. Porque está com eles, o Eterno usou o calendário, ele criou o calendário judaico para isso, para ele colocar os seus grandes códigos ali, né? Nos próprios nomes do calendário, nomes dos meses, né? Também tem significados. Então no mês de Nissan, que fica entre março e abril do calendário ocidental gregoriano, quando contamos as semanas desde o início do ano, a 8ª turma, que é de Aviá, né, Abias,
trabalhava entre os meses de Sivan e Tamuz, né? Maio, junho. Então tá lá. Entre os meses de Sivan e Tamuz era a oitava turma de Abias, né? O turno de Abias. Interessante, não? Então vocês veem, né? Outro ponto. Em Lucas, capítulo 1, verso 23 a 26, observamos que Isabel engravidou de Zacarias logo após o serviço sacerdotal, no mês de Ave, lá no mês de Ave, meados de julho, agosto. Então, no mês de Ave, está lá em Lucas, capítulo 1, verso 23 a 26, confere aí. Observamos que Isabel engravidou de Zacarias logo após o serviço sacerdotal, no mês de Ave, meados de julho, agosto. 6 meses depois, então, façam os cálculos aí, gente. Pega a folha, pega uma caneta, pega um lápis. Veja aí, 6 meses depois que Isabel estava grávida, o anjo Gabriel, né, Gabriel, visita Miriam, que é o nome dela em hebraico, não o nome originalmente hebraico, é Miriam, que foi traduzido para o latim de Maria. Gabriel visita Miriam, anunciando que ela também estava grávida de Yeshua HaMashiach, olha aí. Ou seja, no mês de Tevet, ou Tevet, tá lá, então no mês de Tevet, né, 6 meses após a Isabel, né, 6 meses após a gravidez de Isabel, né, o enunciado de que Isabel estava grávida, Miriam também recebe a bênção de que ela estava grávida do Senhor Yeshua, olha que legal, no mês de Tevet. Ou seja, ela engravidou entre dezembro e janeiro. Outro ponto, né? Outro tópico. Em dezembro, celebramos Hanukkah, conhecida como a festa das luzes. Olha aí. E quem é a luz do mundo? Quem dizia que era a luz do mundo? Senhor Yeshua HaMashiach, não é verdade? Então, tudo faz sentido. Não existe ponta solta na escritura sagrada, meus irmãos. Não existe ponta solta. Não existe, aqui inventei, aqui eu captei, vou inventar a doutrina. Não existe isso. Tudo está conectado a tudo dentro da escritura sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Não existe ponta solta, meus irmãos. O Eterno não trabalha dessa forma. O Eterno ele trabalha de forma bem, né, calculista, no sentido bom da palavra, né? Ele calcula as coisas. Tudo ele usa também a matemática. Baruch Hashem por isso. Bendito seja o Eterno por isso. Então, em dezembro, nós celebramos Hanukkah, a festa das luzes, a festa da dedicação, conhecida como a festa das luzes. E faz todo sentido. Yeshua, a luz do mundo, foi concebido em Hanukkah. Então, a Miriam, engravidou entre dezembro e janeiro, que é o mês de Tevet. Outro tópico interessante. Ao fazermos uma contabilidade de 9 meses da gestação de Maria, encontramos o mês correto do nascimento de Yeshua. E com certeza não foi em 25 de dezembro. Então, meus irmãos, é só a gente fazer o cálculo, né? Fazendo o cálculo, 9 meses certinho. 6 meses depois de Isabel, Maria recebe a notícia que estava grávida. Conta certinho. Isso foi entre o mês de, né, no mês de Tevet, que fica entre dezembro e janeiro do nosso calendário ocidental. Então é só a gente fazer o cálculo. Fazendo o cálculo de 9 meses. Olha só. 9 meses depois de dezembro, cai certamente em setembro, outubro. Setembro, outubro. O mês conhecido como Tirei, no calendário bíblico. Né, o calendário judaico bíblico. O próprio judeu, né, o povo judeu, ele preservou, meus irmãos, o calendário que anunciaria o Senhor Yeshua HaMashiach. Até hoje é o mesmo calendário, Baruch Hashem por isso. Outro tópico. O mês de Tishrei é um mês muito importante. Por quê, meus irmãos? Pois é celebrado 3 festas bíblicas. 3 festas bíblicas proféticas. Yom Teruah, conhecido como Rosh Hashanah também, que é o dia do toque da trombeta. Não é a trombeta que nós conhecemos, tá? É o do shofar, né? Que parece um berrante, né? Mas é um shofar, menorzinho assim, né? Shofar significa chifre de carneiro. Então é o chifre do carneiro ali, feito para ser um instrumento de toque. E esse instrumento, né, é tocado nos dias de Yom Teruah, né? Para o alerta, né? O alerta do juízo do Eterno. Yom HaKippurim,
né, conhecido como Yom Kippur, que é o dia das expiações, popularmente conhecido como dia do perdão. É ali o momento em que a gente, né, ficamos 24 horas de jejum, pedindo perdão ao Eterno, pedindo que realmente ali nesse dia ele dê o veredito final, se nós receberemos mais um ano de vida ou não, e como será o nosso julgamento após a morte. Então, olha só essas duas festas interessantes, né? E no final, a festa de Sukkot, das cabanas, né? Sukkot significa cabanas, Sukkah, cabana. Então, festa conhecido como festa do tabernáculos, né? Na festa de Sukkot, nós habitamos em tendas, né? Nós, no sentido, né, os judeus e os gentios que guardam a Torá, né? Nós habitamos em tendas, em memória dos israelitas que habitaram em cabanas nos tempos do deserto. E também o Eterno habitou no meio deles. Vejam lá a história do deserto e vocês vão ver que foram os períodos mais incríveis em que o Eterno ele realmente se mostrou assim milagrosamente, né? Então a sandália crescia com a criança, a roupa não ficava, né, não desgastava, o maná que cai dos céus. Então vários milagres ali mostrava realmente a presença de Hashem de uma forma incrível. Isso mostrava que o Eterno também habitou no meio deles. É verdade, a coluna de fogo à noite, a coluna de nuvem do dia, aquilo mostra, né, a Shekhinah do Eterno, né, Shekhinah do Eterno, conhecido como Shekinah, né, a presença do Eterno. Outro tópico interessante. João capítulo 1, verso 14 diz que o verbo se fez carne, aspas, o verbo se fez carne e tabernaculou entre os seres humanos. Em grego, tabernaculou é skenoô, que significa armou uma cabana entre nós, tá vendo? Então, armou uma cabana. Então, João capítulo 1, verso 14 diz isso, que o verbo se fez carne e tabernaculou entre os homens. Então, Yeshua que tem a palavra do Eterno, Yeshua que tem, né, toda a plenitude do Eterno nele, isso mostra que ele é o Mashiach. Ele, né, assim, ele representa o verbo do Eterno, né, a palavra do Eterno. Ele tabernaculou entre os homens. Ele fez uma cabana. E realmente morou, né? Tornou-se um ser humano e morou entre os homens. Entre os seres humanos, no caso. Homens, nesse caso aqui, é seres humanos, tá? Outro tópico. Muitos estudiosos da Torá e das Escrituras Sagradas em geral afirmam que Yeshua nasceu em algum dos dias, né? Em algum dos 7 dias da festa de tabernáculos. Em nosso calendário cai entre setembro e outubro, repetindo, né? Entre setembro ou outubro é que cai a festa de tabernáculos. Por quê? Porque o calendário judaico ele é lunisolar. O calendário ocidental e os outros calendários ocidentais são solares, de acordo com o sol. No judaico não, o judaico o Eterno fez diferente dos outros povos que adoravam o sol e ele fez diferente. Não, agora vocês vão fazer de acordo com as estações da lua, né? De acordo com o comportamento da lua. Então, tá aí. Outro tópico. Definitivamente, Yeshua, Jesus, não nasceu em 25 de dezembro. Infelizmente, o que era e é celebrado neste dia é o nascimento do Deus Sol Mitra, conhecido como o Sol Invencível. Muitas vezes, nós achamos que estamos servindo ao Eterno e, na verdade, estamos invocando outros deuses. Aí eu coloquei aqui, entre parênteses, Êxodo capítulo 32. E o que é Êxodo? E o que Êxodo capítulo 32 nos mostra, meus irmãos? A passagem do bezerro de ouro. Meus irmãos, o bezerro de ouro, ele não era necessariamente uma divindade diferente do Eterno. Eles quiseram, na verdade, fazer, não eram todo mundo, tá? Outra coisa. Nós não podemos jamais generalizar. Nem todo mundo que estava ali concordou com isso. Claro que o relato diz que a única tribo que não se dobrou foi a tribo de Levi, não é verdade? Mas nós não podemos, assim, generalizar, né? Porque a gente acaba tendo um preconceito com o povo de Israel, né? Entretanto, qualquer nação que tivesse a sua missão de ser o povo escolhido, recebesse todas as coisas, as tábuas, tudo, fosse pro deserto, aquela coisa toda que a gente conhece da história de Israel, se fosse outra nação, faria a mesma coisa ou até pior. Então, a gente tem que entender que a questão é o ser humano, que está com o coração corrompido, vai fazer aquilo.
E o que eles fizeram? Vamos fazer uma imagem para o nosso Elohim aqui, o nosso Deus, o Elohim que Moisés está falando, o Elohim dos antepassados de Israel. Ele não tem imagem. Todos os deuses que nós conhecemos lá no Egito têm. Por que ele não tem? Vamos fazer para nós. Eles fizeram uma imagem para o Eterno. Só que nós não podemos fazer imagem para o Eterno. O próprio Eterno fala isso. Ele não precisa de imagem para ser adorado. Ele precisa do coração quebrantado e que possamos guardar os seus mandamentos. Isso são as expressões de amor a Ele, é isso. Né? Então, né, as expressões são isso. Guardar os mandamentos do Eterno e estar com o coração aberto para servi-lo. Então, eles fizeram uma imagem para Hashem. E o que o Eterno disse para Moshe? Desce porque eu não estou ali. Eles fizeram um festão, meus irmãos. Um festão tão exagerado que eles faziam outras coisas até piores, né? Sim, questões sexuais e tudo, né? Então, olha só, meus irmãos. O que eles fizeram? Uma festa. Eles criaram uma festa ali naquele momento para dizer que ali agora eles estão... porque o Eterno abandonou, vamos fazer uma imagem pro Eterno, aquela coisa toda, né? Porque Moisés nos abandonou, então vamos adorar o Elohim do nosso jeito, da nossa maneira, não é verdade? Né? Vamos fazer do nosso jeito, da nossa maneira. Olha aí o que aconteceu. O Eterno falou, não estou com eles. Não estou ali no meio deles. Então, é a mesma coisa. A gente celebra coisas, né? Nós celebramos coisas, celebramos festas que não é do Eterno. O Eterno não criou. Então, por que fazemos, né? A gente celebra uma coisa que a gente às vezes acha que está agradando a Deus e não está agradando ao Eterno. Eu lamento muito, mas é uma realidade, meus irmãos. É uma realidade. Às vezes a gente acha que está agradando a Adonai e não estamos agradando a Adonai. Né? Ele fala, não estou no meio do... Mas o Eterno é tão bondoso, tão longânimo, que ele dá até a oportunidade das pessoas conhecerem as informações corretas que foram tiradas de nós durante muitos séculos. E hoje o Eterno está permitindo novamente a gente ter essas informações para nos libertarmos do sistema religioso e vivermos a pureza da Torá, a pureza do Evangelho de Yeshua. Tá vendo? Então, por isso que eu não posso desistir de continuar falando. Eu tenho que continuar falando, eu preciso falar para os irmãos. Existem muitos irmãos que precisam entender sobre essas questões. E o nosso canal tem este objetivo, de levar essa mensagem pura da Torá, como a Torá, a leveza da Torá, a leveza do Evangelho de Yeshua. Nunca nem por força nem por violência. Sempre com a inspiração do Ruach HaKodesh, né? Do Espírito do Santo. Quem é o Santo? Adonai. Então é o Espírito do Eterno. Então Êxodo 32 nos mostra o que acontece hoje, né? E o próprio Paulo também fala, né? Em Gálatas 4, verso 8 a 11, ele se preocupa com isso. Ou seja, estavam misturando, alguns gálatas estavam misturando as festas da Grécia, né, dos deuses da Grécia, com as festas do Eterno. Estavam misturando. Ou seja, estavam fazendo uma capa naquilo, né? E hoje nós vemos muito isso também. Eu criei uma festa aqui, a festa, sei lá, na verdade eu não criei, não. Eu peguei lá do passado, que era uma festa por vários deuses, peguei e fiz uma capinha aqui, fiz uma capa, botei uma capa agora religiosa, moderna, né? Meus irmãos, o Eterno não vai receber, eu lamento muito. Eu digo para os irmãos isso porque eu também já vivi isso. Eu já pratiquei essas festas. Eu já pratiquei a data do 25 de dezembro. Então eu falo para os irmãos com experiência própria. Aconteceu comigo e eu recebi revelação, né, pela misericórdia do Eterno, e eu aceitei a revelação da Torá. Fui liberto desse sistema. E nós podemos ser, só a gente ter o coração aberto para o Eterno, ele vai mostrar essas coisas maravilhosas, né? Então, último tópico. É muito importante nós sairmos do sistema político-religioso e voltarmos para as raízes hebraicas da fé. Como disse lá no início, né? As ferramentas necessárias para estudarmos a Escritura Sagrada, de Gênesis e Apocalipse, é a raiz da fé, né? O hebraico, a cultura judaica, o cotidiano judaico da época, o contexto judaico, né? O judaísmo da época, até mesmo alguns judaísmos de hoje, né? O judaísmo, infelizmente, colocaram muita coisa que não está na Escritura, que desagrada ao Eterno também, tá? Não estou aqui fazendo judeolatria, não. Tem coisa dentro do judaísmo hoje que misturaram muita coisa também, tá?
Que são, assim, são assuntos para outros vídeos também, explicando certos temas dentro do judaísmo que são muito perigosos. Mas deixa mais para frente aí que nós vamos falar com certeza. Então, a gente precisa sair, mas nós temos que sair do sistema e estudar a raiz da fé. E as raízes da nossa fé, da fé bíblica, tá? A fé da Bíblia. Quem acredita, né, lá no Elohim da Bíblia, no Deus que está escrito lá na Bíblia, a raiz é hebraica. Eu lamento muito, meus irmãos, mas essa é a verdade. Entendeu? Essa que é a verdade. Para que tenhamos uma fé pura e genuína e uma vida firme nos mandamentos do Eterno, a fim de agradar o seu coração. Onde está isso? João, capítulo 14, verso 15 e o verso 21. Leiam. Vai lá. Leiam, pesquisam, leiam. 1 João, capítulo 5, verso 3 também. Leiam, meus irmãos. Então tá lá, meus irmãos. Para nós mostrarmos que nós amamos ao Eterno, nós temos que guardar Torá. Eu lamento muito, né, dizer essas coisas, mas eu preciso falar. Porque é a realidade, é a verdade, meu irmão. A verdade dói, mas ela liberta. Amém? Então, bom, por hoje, acredito que é só. Agradeço pela, né, confiança de todos os irmãos, pela companhia de todos vocês neste vídeo. Espero que esse estudo seja, né, é um estudo básico, tem coisas muito mais interessantes, muito mais profundas, mas eu deixo para o Espírito do Eterno no coração de vocês deixar, né, todas essas pistas e deixar essa curiosidade para os irmãos pesquisarem, estudarem e se libertarem, né, receberem a revelação da Torá do Eterno. Amém? Então, muito obrigado pela sua companhia. Peço a você para se inscrever, curtir, comentar, compartilhar no seu WhatsApp, nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes. Compartilha, né? Ativa o sininho das notificações, porque cada vídeo que eu postar será notificado para você e você assistir em primeira mão. Tá bom? Um forte abraço aqui do irmão Wesley. Fica sempre ligado aí no nosso canal. Maratona no nosso canal aí, tem vários vídeos interessantes aí. Nós estamos fazendo cada vez mais, com mais temas legais. Um forte abraço para todos vocês e shalom, shalom.